Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é mais um episódio do Na Face Pod. Eu costumo dizer que o Na Face Pod tem o propósito de trazer aqui personalidades que através da sua profissão conseguem transformar a vida de outras pessoas. E aqui a gente prova. Não é só um podcast, é um videocast que, se você está vendo com o celular no bolso, em algum momento, tire do bolso e assista os casos que são apresentados aqui. Você não vai se arrepender. A ideia aqui é atingir estudantes que estão procurando uma profissão ou uma especialização, mas também falar com aquele profissional que já é experiente, que trabalha na área, que tem curiosidade de saber dos seus colegas, as histórias dos seus colegas, mas também assuntos que se identifique e queira se aprofundar um pouco mais, que aqui seja um ponto de conexão entre esses profissionais. Mas o principal objetivo do Na Face Pod, o principal propósito é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Para aquela pessoa que se identificar com alguma dor, alguma deformidade, alguma complicação e veja aqui nos casos apresentados que tem uma solução, que a gente possa conectar com os profissionais que vierem aqui. Isso já vem acontecendo, a gente tem recebido mensagens de pacientes que têm uma dor parecida apresentada aqui, não consigo abrir a boca, tenho dores na articulação, e a gente tem feito essa ponte entre os profissionais e parte do nosso objetivo tem sido concluído com bastante sucesso. Para que isso continue acontecendo, a gente tem o apoio de vários fatores aqui, várias empresas que nos apoiam para que essa qualidade de som, de áudio possa chegar até vocês. E uma delas é a MaxFix. MaxFix é o material de fixação da Sartori. Placas, parafusos para cirurgias ortognáticas, fechamento de crânio, excelentes perfis de placa, boa pega do parafuso. Cirurgiões que estão me ouvindo sabem quando o parafuso não pega na chave, qual é o problema dentro de uma cirurgia. De excelente material. E para você, distribuidor, uma excelente opção de custo-benefício, que você vai ter boa entrada no convênio e vai ter uma segurança para o seu cirurgião na cirurgia. Então, um abraço para o Vinícius, para o Júlio, todo o pessoal da Precision, da MaxFix e o pessoal da fábrica da Sartori lá em Rio Claro. Outro patrocinador de peso, que é a Neo Custom, é a prótese customizada da Neorto. Um abraço para o Geninho, para a Adriana, a Cláudia, toda a equipe da Neorto, que a gente está falando aqui da Neo Custom, que é uma excelente opção de prótese customizada, seja para face, seja para articulação, próteses de quadril, ombro, uma série de sistemas customizados diretamente para o paciente. Uma excelente experiência para o cirurgião no planejamento, desde o início até o final, até a entrega da prótese para o paciente. A Ortoface, que também é mais um patrocinador, um apoiador aqui da gente, que está há mais de 24 anos, completou 24 anos de mercado nessa última semana, que eu tenho a honra de estar aqui conosco também. E o Não Complica, uma plataforma de cursos e treinamentos voltado para profissionais da área da saúde, secretárias, instrumentadores cirúrgicos, você cirurgião que quer melhorar a performance da secretária, melhorar o atendimento, melhorar a comunicação dentro do consultório, essa é a plataforma que vai te ajudar a chegar numa performance ainda melhor dentro do seu consultório. Não Complica, uma plataforma de cursos e treinamentos. Na Face Pod, transmitido no YouTube, nos canais do YouTube, Spotify e também na TV+, todas as quintas-feiras na TV aberta lá no Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras a partir de 12h. Sabia dessa ou não? Te peguei de surpresa. Então, um abraço para todo o pessoal do Rio Grande do Sul. E acho que é isso, né, Gezi? Então, hoje aqui, cara, eu estou muito feliz de ele ter aceitado o convite. A conversa é sempre boa. Os casos que ele tem são lindos, então eu sugiro que você, no começo da conversa, está treinando, está fazendo suas coisas, está tudo certo, continua com o seu celular no bolso, mas depois pega na mão e veja as imagens dos casos que ele vai ter aqui, porque ele tem um caso mais bonito que o outro. E eu venho acompanhando há bastante tempo o trabalho dele, um crescimento absurdo, vem dando aulas, vem transformando vidas aqui, e eu estou muito feliz de tê-lo aqui. Doutor Mohamed Bouhadj, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a você. É uma honra e um prazer estar aí contigo, cara. Parabéns pelo projeto, belíssimo projeto. O que você falou realmente é fantástico sobre poder tocar realmente quem precisa, né, cara? Através de divulgar essa bela especialidade que eu tenho prazer e a honra de estar participando, né, e
podendo atuar nela, né? Como cirurgião bucomaxilofacial. Para mim é uma honra, Luiz. Que bom, fico muito feliz de você estar aqui. E a gente fala, né, pra gente soa muito natural a bucomaxila, a ortognática, e tem muita gente que ainda não sabe, né, que tem. E a gente vai falar muito sobre isso. Já tinha participado de um podcast ou não? De um podcast, cara, eu não tô lembrado, assim, de podcast, porque não diretamente, né, de algum bate-papo, assim, já, gravações, né, eu vi principalmente para aula. Tatiana de Liberador, você não... Exato. Já fiz algumas entrevistas sobre... Também alguns cursos que eu acabo ministrando, né? A gente acaba falando. Mas assim, um bate-papo, um videocast é o primeiro. Você vai gostar, vai ter que voltar aqui várias vezes. Já tô gostando. Você nasceu onde, Mohamed? Eu sou nascido no Líbano. Você nasceu no Líbano. Isso. De mãe brasileira, pai libanês. Nascido lá. Isso, nasci lá e eu vim para o Brasil com 6 anos. Depois voltei a morar no Líbano depois de alguns anos, morei por mais 4 anos lá e aí mudei para o Brasil de uma forma definitiva, né? Continuo indo muito para lá, viajo bastante para lá também. A nossa especialidade, eu digo que ela é fantástica, também tem isso. Eu faço planejamentos, né? Tanto de prótese, de ATM, quanto de cirurgia ortognática para alguns cirurgiões daquela região também. Ah, é? E o ano passado tive a oportunidade de estar lá entrei numa cirurgia, né? Acabei realizando um procedimento lá para um colega que envolvia a cirurgia concomitante ortognática com ATM. Como que foi essa tua vinda para cá? Você veio com 6 anos para o Brasil? Com 6 anos. Isso era que ano? Era... Então, ali era em 88, por aí. Porque você tem amigos lá ainda? Eu tenho amigos, tenho família, tenho... Todo mundo lá. Muita gente está morando fora hoje, mas tem muita gente ainda que continua morando lá, né? Inclusive meu irmão, né? Eu tenho um irmão que mora lá, com meus sobrinhos, eles moram lá. Por muito tempo, o Líbano sempre foi considerado a Suíça do Oriente, né? Todo mundo falava. Fato. Né? De fato, isso, né? Até os anos ali, 75, 80, o Líbano recebia, não quero falar besteira, mas eu acho que 5 milhões por ano de turistas. De turistas. Era um país assim, muito visitado para conta de cassinos, praias, comida. Beirute é uma capital fantástica. Até hoje considerada a capital que mais vida noturna tem no mundo, né? Então Beirute é uma cidade que é absurdo, não dorme, né? E Sim. A gente tem aqui, quem não conhece muito, acha que o país é de extrema violência, perigo e tudo mais, né? E não? Nada. Eu estava vendo até o embaixador que está lá no Brasil agora, um cara muito... ele é muito das redes sociais, né? Sim. Então ele tá morando lá há 1 ano e as conversas que ele posta assim é de dar risada, né? Então ele vai totalmente ao desencontro que a gente ouve e escuta nos jornais. Na mídia. Exato. Que parece Tanto que lá... e eu já vi vários assim, brasileiros influencers, né? Sim. Que vão para lá para aproveitar uma temporada e postam lá correndo 2 horas da manhã na beira-mar, cheio de relógio e tudo mais, e nunca ninguém vai te encostar. Então é um lugar maravilhoso. E teve também notícias também de guerra naquela região que atingiu parte ali. Você teve amigos que sofreram com isso lá? Que não, lá? Nesse momento não. Foi naquelas guerras que tinham nos anos 70 até 85. Aí eu diria que o país inteiro, né, sofreu com aquilo. Tua família estava lá, você estava lá. Exato. De lá para cá tem mudado um pouco. Hoje esse ano, por exemplo, que aconteceu esse ano, foram em algumas regiões bem específicas, né? Dentro da capital e Sim. no Vale do Bekaa, em algumas regiões específicas onde estavam almejando, né, e atingindo uma facção, um grupo que tem lá, né? Para alguns esse grupo é chamado de terrorista, mas eu não sou a favor, não apoio, né? Sim. Mas longe de enxergá-los com esses olhos, né? Não apoio porque
Eu sei que 95% do país também não apoia, né? Mas enfim, mas eles se estão lá porque alguém fez eles crescerem estar lá, né? E Sim. esse alguém é o outro lado, né? Mas são pontos de vista que, se você não conversar com alguém que entende realmente da história, né? Aí você vai ser subjugado, algo nesse sentido. Então a gente tem que respeitar. É exatamente isso. Mas vale a pena ver da onde que começou, por que começou, que fica um pouco mais claro, mais nítido, né? Para cada um tirar as conclusões. Não é legal, sim, acusar. Sem juízo de valores. Na minha opinião é isso. Você estava com 6 anos, se lembra de muita coisa assim, de lá, dessa época difícil? Assim? Não muito. Tenho vagas lembranças, mas até porque quando eu nasci, na verdade, né, tava no auge disso, né? Tava no auge dessa história toda. Teus pais contam então contam histórias. Foi até difícil de chegar com a minha mãe no hospital para nascer, né? Teve isso, então, cara. Então foi muito sofrido para ela chegar lá para poder me ter no hospital, né? E aí, chegando no hospital, óbvio, não tinha quase ninguém naquele hospital, né? Então foi preciso... Fizeram algumas manobras ali para que... loucura, então isso foi... Eles contam, né? Eu tenho uma vaga lembrança, mas eu ainda era muito pequeno, então muita coisa acabei esquecendo disso, né? Aí você veio pro Brasil, teu ensino médio, ensino fundamental, foi tudo aqui? Então, daí eu entrei na escola aqui e fiquei até os 10, né? Até os 10 anos. Dos 10 até os 14, 15, voltei a morar lá, daí só eu com meus avós. Meus pais ficaram aqui, né? Foi uma escolha minha de ir com meus avós, fiquei assim, eles vieram visitar e eu fiquei, meus pais não, e eu... Teus amigos todos lá? Exato, então eu acabei voltando para lá, fiquei 4, 5 anos e voltei para o Brasil. Daí terminei todo o meu estudo, o ensino médio, até o vestibular, faculdade, tudo por aqui, né? E nessa fase ali que você estava fazendo ensino médio, você já sabia o que você queria? O que você queria ser, cara? Não, assim, eu imaginava algo totalmente diferente, né? Eu gostava muito de voos de avião, na minha cabeça era ser piloto, algo nesse sentido, né? Até terminar, eu digo que a odontologia para mim, assim, foi tudo, na verdade, tudo escrito, né? A gente em árabe fala maktub, né? Eu vejo muita gente hoje tatuando, né? Mas isso existe, tá escrito, né? Eu creio nisso. Teu destino já estava traçado. Eu creio nisso, cara. Fantástica a história. E daí, quando vi que essa questão de piloto, comecei a mudar essa visão e comecei a gostar mais da área da saúde. Daí comecei a enxergar, né? Comecei a assistir, a pesquisar, a ver, né, o mundo da cirurgia. Mas não fazia ideia da cirurgia maxilofacial. Como você falou, se hoje muita gente desconhece, imagina na época da faculdade, fazer o vestibular no ano 2000, 2001. Isso aí, né? Eu costumo falar até que a bucomaxilo, a cirurgia, é muito distante, né, da universidade, da faculdade de odontologia, então, né? Exatamente. Foi mais ou menos por aí que começaram as histórias, né? Aí eu estava decidido e falei, não, bom, quero fazer cirurgia, não sei qual cirurgia ainda, mas quero ser cirurgião, né, gosto. Daí comecei a me interessar muito no terceirão, sobre esse universo da cirurgia, e até ter uma oportunidade de assistir de uma cirurgia oral, realizado por um primo meu, o único dentista que tem na minha família, né, além de mim, o mais próximo, um primo meu, que ele estava fazendo uma cirurgia e literalmente faltou no sábado de manhã, faltaram assistentes, algo nesse sentido, e ele chamou. Você precisa me ajudar no consultório, tem uma cirurgia, era um cisto na mandíbula, que ele foi curetar, algo nesse sentido. E a odontologia nunca passei perto de querer ser dentista, né? O meu mundo era voltado para a cirurgia. E isso fazia poucos dias para fazer a inscrição do vestibular. Poucos dias, você vê como eu falo que está escrito.
E aí eu vi isso, quando acabou tudo, fiquei com os olhos brilhando, literalmente. Perguntei para ele, falei, cara, que legal, cirurgia dentro da boca e tal, como é que faz, o que, que tem mais? Daí ele começou a me falar da especialidade da cirurgia maxilofacial. E aí naquela época, a gente tá falando de 2001, como te falei, não tinha internet assim todo lado, celulares. Daí eu corri Era restrito. corri na biblioteca e comecei a pesquisar sobre esse universo, né? Daí conheci, peguei alguns livros de cirurgia maxilofacial, comecei a folhear, falei, pronto. Eu sabia que queria fazer cirurgia, mas não sabia qual parte, qual área quero trabalhar, agora já tenho certeza, né? Quero fazer isso. Próximo passo é fazer odontologia. E aí que eu ingressei na faculdade de odontologia. Então, quando eu comecei, eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com cirurgia. Qual universidade que você cursou? Eu iniciei em Santa Catarina, em Lages, onde meus pais moram, de onde minha mãe nasceu, né? E depois transferi para Curitiba. Depois de 2 anos, transferi para Curitiba e finalizei aqui, no Positivo, a minha graduação. É isso aí. E aí, para mim, foi um caminho um pouco árduo, assim, a faculdade de odontologia. Porque, cara, não realmente, se não existisse a bucomaxilofacial, você teria desistido? Certamente. Não mesmo, trabalharia cara. Na odontologia em outra especialidade jamais. Chegou a se arrepender? Tanto que eu sou ortodontista, especialista em mestre em ortodontista, mas por escolha só por conhecimento. E que porque é eu trabalho muito né? com deformidade de face, né? Então essa interação com o ortodontista ela é essencial, é necessária, né? Sim. Então eu não queria ficar naquele superficial nisso, acabei fazendo especialização e mestrado na área para poder ter uma troca de conhecimento, discutir alguns casos, né, com colegas da ortodontia um pouco maior, mas jamais faria ortodontia, jamais colaria aparelho em alguém, nunca. E muito menos clinicar no consultório. Então, depois da faculdade, eu não fiz nunca um procedimento de odontologia, nunca. Depois da faculdade, cara. Não fiz nada, uma restauração, profilaxia, nada. Eu já saí da faculdade, eu brinco que tinha um monte de material, tinha gente entrando na faculdade, sem muita condição, precisando, para nem ter o risco de fazer esse tipo de procedimento, entreguei o material, salvei a caixa de cirurgia, falei, é isso que eu quero. Essa é minha. Essa é minha. Aí você fez residência? Chegou a fazer? Então, aí após o término da faculdade, eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá 1 ano, né, circulando dentro do país com o intuito de talvez fazer a formação de cirurgia lá. E para você, naquela época era, digamos, impossível de você poder fazer a especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Eles tinham algumas regras e alguns pré-requisitos, como você ter feito a graduação lá, ter cidadania, né? Uma série de... Não é assim chegar e fazer. Não. Então eles ofereceram, tanto que eu fiquei 1 ano lá, né? Eles ofereceram várias outras especialidades dentro da odontologia, né? Se eu quisesse, principalmente, ficar lá trabalhando como tal. E aí eu tenho tio meu que mora nos Estados Unidos, tenho primos, tem um monte de gente lá e amigos, tá? E eles todos, meu tio principalmente, ele é médico, né? Ele falava, não, você não pode ir embora, cara, você tá louco. Você tá aqui nos Estados Unidos, dentista aqui nos Estados Unidos, você vai ficar... É ouro. Você tá louco. Isso era 2008. Ele é restrito, é valorizado, você consegue, se aposenta em 12, 15 anos, tá aposentado, filho, não vai embora. Falei, tio, se não é para ser cirurgião, eu não vou ser nada dentro da odontologia. Você não está entendendo, eu não quero trabalhar em nenhuma outra área. Eu entrei, eu fiz outra odontologia por conta da cirurgia. Então, para mim, não faz sentido nenhum morar nos Estados Unidos, ser ortodontista, alguma outra, atuar em alguma outra especialidade que não seja a cirurgia. Daí que eu retornei para o Brasil, né? E quando fui fazer a minha formação aqui no Brasil, nós não tínhamos esse mundo de especializações que hoje temos dentro da área, né? Lembro que aqui no Sul nós tínhamos a Federal do Paraná, a Federal de Santa Catarina e Rio Grande do Sul era Pelotas, Santa Casa, que era um regime de residência mesmo, né? Onde você fica com dedicação exclusiva por 3 anos só aquilo. Aí, como eu não queria fazer especializações em residência,
acabei prestando prova para Pelotas, porque já tinha alguns cirurgiões lá de Santa Catarina formados naquela instituição, né? Você já tinha colegas que já tinham feito? Já. E aí que eu comecei, fiz a minha residência lá, fiquei 3 anos morando. Otacílio? Não, na Santa Casa. O Otacílio, ele tá na Federal, né? Eles têm a Federal, e na época que eu tava lá, eles tinham uma especialização em cirurgia lá, né? De 2 anos. E a residência mesmo era na Santa Casa. 3 anos, né? Naquele regime que a gente conhece. A gente sempre fala aqui com alguns cirurgiões que o período que você sai da residência, você sai do vinho para a água, né? Que você tá operando muito, você tá vendo de tudo e depois que saiu você tem que trabalhar. Exato. Como que foi isso para você? Então, aí no último ano quase da residência, bem dizer, faltavam uns 10 meses para acabar a residência. Eu fui para o interior de São Paulo fazer um curso de 1 semana sobre cirurgia ortognática, né? O ano era 2011 isso. 2011 isso aí. E aí fui fazer essa semana sobre deformidade dentofacial, e aí é onde deu aquele estalo mesmo, falou, existe a bucomaxilo, sou grato, é boa, é demais, mas a ortognática é um mundo à parte, né? Agora isso vai ser o meu... Né? A gente já trabalhava com deformidade, mas não era da forma que eu via. Na tua residência você fazia mais trauma? Mais trauma, com certeza. Era muito trauma lá. Ortognática era raro. Era, e tanto na residência também trauma, e eu estava fazendo especialização junto com a residência, eu escapava ali para Caxias, né? Do Sul, fazer especialização em implantes. Então dentro nós tínhamos um ambulatório riquíssimo em cirurgia oral também lá, reconstruções de maxila. Fiz mais de 80 reconstruções de maxila dentro da residência, eu só, né? Mais meu colega. Então nós trabalhávamos muito com reabilitações também, né? Por conta da minha especialização em implanto e bastante trauma, muito trauma, né? Patologia também, aí a parte da deformidade dentofacial e cirurgias articulares, assim, não era rotina, né? Era mais muito esporádico, né? Muito esporádico. E aí, quando eu fui para São Paulo e conheci a ortognática, que na época era a ortognática moderna, que a gente fala, né? A ortognática onde já existia planejamento virtual lá e tudo, né? E naquela época aqui no Sul nós não tínhamos tanto acesso ao planejamento virtual. Em São Paulo já tinha? Já 2011 já tinha. Não era o 3D, tão rotineiro, né? Mas tinha uma base boa. Era o Dolphin, a gente trabalhava já com o Dolphin, mas era no planejamento 2D, né? Sim. Que sinceramente já era fantástico. Né? Mostro às vezes quando a gente tá discutindo com outros colegas sobre planejamentos, meus colegas têm uma ideia um pouco diferente do que eu tenho sobre o planejamento 3D, né? Eu acho fantástico, acho legal, acho que tudo isso, mas se você aprendeu em 2011 como eu fazia cirurgia ortognática com análise clínica, exame clínico, você consegue enxergar as movimentações e as deformidades que o paciente possui, né, na vista frontal. Sim. Você consegue, isso, digamos, muita gente fala, hoje nem vejo paciente, planejo só na tomografia. Eu já não compactuo com essa ideia, né? Eu acho que você avaliar teu paciente, estudar a face dele, diagnosticar, para mim ainda é imprescindível a análise facial, né, e a avaliação frontal. Você está de frente para o teu paciente e fazer essas... É isso aí, teu olho clínico. Principalmente depois que opera algumas centenas de cirurgia, como eu já tenho no currículo. Então o paciente está conversando comigo, eu já fiz a leitura, já sei exatamente o que preciso fazer. Para quem não sabe hoje, o planejamento virtual, porque você que não tem essa vivência dentro da cirurgia ortognática, o planejamento virtual é um software que você opera antes da cirurgia acontecer. Né? Você realiza todas as suas movimentações, né? As movimentações que você deseja realizar na tua cirurgia, você acaba realizando antes nesse programa, né? Aí você já vai para a cirurgia sabendo os movimentos que você vai fazer. Exato. Então, no software 2D,
as movimentações anteroposteriores, ou seja, de perfil, aquilo era fantástico, porque você tinha algumas referências, você sabia exatamente quanto que você vai movimentar a tua mandíbula e a tua maxila para você ter aquele perfil. Sim. Tanto que eu tenho inúmeros casos aqui operados daquela maneira, onde o paciente, até pouca gente gostava de operar casos com a oclusão abotoada, a oclusão correta, mas você queria mudar a face do paciente. Então não tinha o 3D na época, a gente já fazia isso demais naquela, né? E tem casos, eu até aposto com alguma coisa boa que ninguém vai conseguir distinguir, falar esse aqui foi planejado 3D, esse é 2D, isso aí é impossível, não tem como, não tem como saber. Aqui dos meus casos não tem. Então, naquela época lá em São Paulo já se trabalhava muito com esse software, né? Possivelmente então, alguém que hoje aprendeu com 3D não consegue fazer mais nada com 2D, provavelmente. Assim, eu até hoje gosto muito, né, da primeira consulta estar com o paciente, né, porque eu acho que assim, a gente também tem que não vejo necessidade de primeira consulta com o teu paciente, você pedir escaneamento de face, tomografia, mais vários exames, né, que são mais custosos para o paciente, para você poder ter algum diagnóstico ou ter algo para você poder, digamos, vender teu trabalho ali para ele. Não acho nem necessário e muito não é necessário para o teu planejamento, para a tua conduta ou para o teu diagnóstico, ele não vai servir para absolutamente nada. Então, se você tem uma teleradiografia que ela já vem com uma documentação ortodôntica comum, básica, no 2D você consegue trabalhar esses movimentos anteroposteriores, né? Consegue ver inclinações dentárias para te ajudar, conversar com o ortodontista sobre possível extração, não extrai, inclina, corrige. Então a teleradiografia ela é riquíssima até hoje, né? E eu vejo muita gente também que hoje fala que não olha, não vê, não, né? Mas eu ainda gosto bastante disso e acho que me ajuda demais no meu tanto no diagnóstico inicial quanto para poder planejar o caso, né? Então o 3D eu deixo para trabalhar realmente quando vai fazer o planejamento da cirurgia, né? Para a cirurgia, para a impressão do guia, né? Porque o que eu ficava mais assim chateado de fazer, que era uma parte chata de fazer, era o gesso, né? Era articulador, gesso, serrar, modelo. Hoje tá mais simples, né? Hoje tá muito mais gostoso, né, cara? Você faz fazer impressões ali. Hoje você faz tudo em casa, né? Na minha clínica eu já consigo fazer tudo que envolve planejamento virtual lá. Então eu planejo, já imprime o guia lá, faz tudo, não precisa terceirizar mais, é muito mais fácil, né? Você falou de alguns casos, né, que a gente vai querer ver depois aqui. Eu queria até dar um passo antes. Hoje você professor de uma das universidades que você cursou, né, da Universidade Positivo. E assim, você fez a tua residência e tem a residência da Universidade Positivo hoje, que você está diretamente envolvido. Como que você faz uma comparação da tua época de residência, não só com os residentes, se mudou muito o perfil de residente da tua época para cá, e das dificuldades que você tinha lá que hoje não tem mais? Você consegue fazer esse paralelo hoje? Tem comparação? Então, a nossa especialidade ela evoluiu muito de lá para cá, né? Como estava falando, eu quando para ir para São Paulo buscar a cirurgia ortognática, eu fiquei basicamente 3 anos trabalhando lá só com deformidade facial, né? Só com deformidade, viajava com meu professor lá para fazer e concomitantemente a isso ficava 1 semana por mês em Curitiba para começar a divulgar meu trabalho, começar a atuar aqui, para começar a fazer construção de um nome, para poder voltar a trabalhar aqui, né? Então, e naquela época a gente não tinha a nossa especialidade, atuava dentro de hospital, cirurgias de consultório, cirurgia oral menor, trauma, ortognática, TM.
Hoje, já e naquela época, assim, você via o perfil do cirurgião, né? O cirurgião já tinha um perfil que você olhava e já conseguia enxergar. Sim. Hoje isso mudou demais, assim, hoje mudou demais até por conta da atuação também da cirurgia. E antes, para você ser cirurgião, você tinha que querer muito, tinha que prestar provas, era residência, era pouco curso que você tinha condição de entrar. Então, para você ser aceito naquela instituição, tinha que ralar. Tinha que ralar, provas, tinha que ter experiência, tinha que ter tido alguma vivência, né? Era indicado para isso. Hoje já não mais. Hoje o aluno sai da faculdade, né? E a gente já sabe que hoje nas faculdades de odontologia você até dentro da cirurgia oral menor, você não faz mais tantos procedimentos como fazíamos na nossa época, e você já sai e já tem uma variedade de especializações te aguardando para você entrar, né? Então o aluno entra nesses cursos, né? E hoje o perfil deles é para buscar procedimentos estéticos, né? É uma realidade poucos isso, querem, né? poucos querem. Hoje você fala de trauma, de sobreaviso, né, como a gente faz até hoje, de trabalhar com cirurgias pesadas. Hoje o aluno ele não busca mais, né? É muito raro. Digamos, de 10 tem 1, 2, é muito. É mesmo. Né? A maioria eles querem ir para um outro lado da bucomaxilo, né? Então isso acaba que facilita, digamos, né, facilita para eles, porque tem várias especializações esperando por eles, né? Tem muito curso hoje, muito curso demais, né? E eles já entram falando, eu não quero fazer esse tipo de coisa, né? Já tem vontade própria, né? Não quer ir para cirurgia às 6 horas da manhã. Exato, não querem pegar, fazer ortognática, fazer isso aí. Poucos têm essa disposição, né? Então, e acaba sendo assim, uma facilita oportunidade, para né? eles, porque depois eles não precisam brigar entre aspas, né? Digo, querer estar no corpo clínico de um hospital para fazer traumas, tudo isso aí. Então, eles a bucomaxilo hoje ela mudou um pouco o perfil do cirurgião e o que eles realmente buscam, né? E até para você que está assistindo, está saindo da residência aí, talvez uma dica aqui do Dr. Mohamed, que é, se você quiser um pouquinho mais ir para essa linha de cirurgia ortognática, talvez vai ser uma oportunidade daqui a um tempo que vai ter talvez poucos cirurgiões. Se a gente está vivendo um boom da ROF, de cirurgiões fazendo a residência ou a bucomaxilo para ir para a ROF, em algum momento vai ser um mercado mar azul aí, né? Para quem se interessar, né? É uma verdade, eu enxergo isso também. Depois, a longo prazo, né, vai ter essa lacuna aí a ser preenchida, né? Porque eu vejo pouca gente com aptidão e com vontade para ir nisso, né? E precisa, né? Vai precisar de profissionais assim, técnicos que olham para a cirurgia também, porque os pacientes estão aí, né? Eu enxergo assim, na minha visão, a gente tem dois lados disso, né? Um dos lados é que vai selecionar também, né? Vai selecionar. Vão ser alguns colegas mais capacitados a trabalhar nesse nicho e que vão se dedicar a isso, né? Como foi lá atrás. Né? Exatamente, como foi lá atrás. A gente viu e a gente vê vários casos, né? E um dos objetivos aqui do Na Face Pod era fazer com que esses casos que a gente vê em aulas, em congressos, que vocês apresentam sempre, tornar isso público, né? Porque às vezes acaba encorajando um paciente que precisa e nem sabe que precisa de uma cirurgia ortognática, né? Isso é muito comum, acho que você vê muito isso no teu consultório. E aqui a gente fala de muitas histórias, né? Além de humanizar vocês, porque o que vocês fazem tem que tirar o chapéu mesmo, né? De cirurgia, você tem um paciente na mesa, você tem familiar esperando do lado de fora, é uma pressão em cima de vocês absurda, né? E às vezes vocês não têm nem toda a estrutura que vocês precisam, às vezes o convênio não dá, o Estado não dá, enfim. Por isso que eu sou fã e vou puxar o saco dos caras que vieram aqui mesmo, porque não é fácil. E o que às vezes acaba engajando mais aqui é saber das histórias dos seus pacientes. Você deve ter um monte de história de paciente. A gente estava falando aqui agora há pouco de uma paciente que te impactou muito, né? Verdade. A gente
Eu atuo, né, no SUS, sou cirurgião que opera, faço bastante trauma de face e opero, além de fazer trauma, a gente trata vários outros problemas relacionados à nossa especialidade, que fogem um pouco da emergência e da urgência, né? E ao longo desses anos já trabalho nisso, digamos, desde o começo da minha residência, eu não parei de fazer SUS, né? E até hoje pratico e faço parte de um serviço onde a gente aceita pacientes do estado inteiro, e até de Santa Catarina, de outros lugares também, sim, já pacientes com histórias e com problemas realmente que os acompanham há mais de décadas, né? E obviamente não vou conseguir lembrar agora de vários, mas tem um mais recente, que faz alguns meses só que operei o caso, de uma moça de 34 anos, né? Uma moça de 34 anos, que há 20 anos não abria a boca. Ela abria a boca 3 milímetros de abertura de boca. 3, 4 20 anos 20 sem anos. Abrir a boca. Imagina, tem 34 a 20 anos. Então, desde os 14 que isso? Anos ali aproximadamente, ela não consegue abrir a boca de uma forma para se alimentar. Desnutrida. Exato. Como que faz? Uma moça tímida, você olhava para ela, ela não conversava, cabisbaixo, olhando sempre para baixo, não tinha, você via que não tinha vontade, autoestima, dava para ver o sofrimento da e a moça. Própria higienização, né? Difícil, exato, deve ser. Exato. E assim, longe, não tô aqui para fazer, longe, isso aí não é propaganda, gente, pelo amor de Deus, isso aí é uma história que a gente tá... Sim. E quando chegou, ela havia buscado já soluções, né, para o caso, mas infelizmente, como você falou, poucos recursos, né, problemas, cirurgias mais complexas, algo assim, por algum motivo não havia sido realizado, né. E o que ela tinha é uma anquilose na articulação dela, que eu falo que tinha como exatamente uma bola de ping-pong ali num dos lados da articulação. A cabeça da mandíbula tinha um tumor ósseo benigno, né, um osteocondroma, que havia sofrido uma fusão entre a cabeça da mandíbula e a base do crânio. A anquilose é isso, quando se junta a articulação aqui, exato, com a base do crânio. Tem uma fusão da cabeça da mandíbula com a base do crânio. Isso limitava a abertura de boca dela, né, e causava uma assimetria. De um lado só, ela tinha. De um lado só, é isso aí. E aí, para poder operar, a gente tem que envolver também, tem o pessoal da anestesiologia, um pessoal que possa fazer traqueostomias e tudo. Então fiz a cirurgia, graças a Deus foi uma cirurgia assim, limpa, linda, bela cirurgia, como a gente fala de livro. Assim. Quantas horas de cirurgia? Foi rápido, cara. Foi rápido. 2 horas, assim, já tinha sido resolvido. Depois de ela estar anestesiada, assim, 2 horas a gente eu consegui literalmente estar suturando. Foi uma cirurgia que superou até as minhas expectativas. Achei que ia dar um pouco mais de trabalho, mas graças a Deus foi redonda a cirurgia. E após o término, já imediatamente a moça conseguiu abrir, a gente mediu, né, quase 4 centímetros de abertura só na hora ali, já depois da cirurgia. E aí onde que eu falo que impacta o nosso trabalho legal, e assim, Deus é fantástico, né, Ele quer que você enxergue isso, né, para você se motivar, né, porque no SUS e nisso não te dá nenhum retorno financeiro. Um mês depois da cirurgia, no retorno dela, no hospital, tem a esquina do hospital, no outro lado da rua tem um café. Aí eu atendi, fiz meu ambulatório e fui tomar um café na hora do almoço ali, para almoçar, para subir para o centro cirúrgico. Nisso eu vi essa moça com a tia dela na esquina, né? Rapaz, assim, rindo, abrindo a boca, gargalhando, sabe, olhando, assim, com um brilho, com uma felicidade, cara, até arrepio. Cara, você falando aqui... Então, eu que conheci ela, cabisbaixo, onde a tia falou que por 20 anos ela se escondia com um prato de comida, para comer escondida, que ninguém via ela comer, para uma moça que estava rindo, cara. Assim, cara. Então, essas histórias que fazem valer a pena, né, cara? Isso aí cara, demais. Que história. Eu não vejo, assim,
digamos, eu sou entusiasta da minha especialidade, eu brigo por ela. Rapaz, eu luto pela especialidade assim, com unhas e dentes. E quanto A minha tempo mãe depois? fala, você falando de cirurgia só falta babar sangue, né? E quanto tempo depois dessa cirurgia que ela estava rindo e já Então, com nesse caso foi um mês um de mês? retorno dela, né? Mas assim, ela vem evoluindo super bem, já tem alguns, passou de 90 dias, a evolução dela tá fantástica, né? E ela tinha os medos dela, né? Provavelmente para ir para uma cirurgia como essa, né? Ela falava com Sinceramente, você, ela não tinha medo nenhum, ela estava ansiosa, ela queria resolver, porque ela estava nessa busca há muito tempo, né? Ela estava nessa busca há muito tempo, e quando eu dei esperança para ela ficou, rapaz, eu chegava no ambulatório, assim, ela era a primeira, tá lá desde as 5 da manhã esperando atendimento, e buscando e lutando. Então ela, sim, só não foi maquiada para cirurgia, né? Porque ela tava com um sorriso de orelha a orelha, ela queria cirurgia, né? Precisava da presente para cirurgia, você, né? Precisava de cirurgia. Isso é muito bom, Luiz, sabe? Isso aí eu torço para que aconteça com uma certa frequência para sempre nos lembrar dos nossos valores, da nossa missão, né? Do que teu propósito, né? E é isso aí, isso aí. Lógico, eu vivo disso, é dali que eu trago sustento dos meus filhos, da minha família, né? Mas o propósito de mudar vidas assim, dessa maneira também é legal, né? Porque e isso que eu falo, né? Que nos diferencia um pouco com os cirurgiões mais novos agora, né? Sim. Então, Talvez não absorveria busca, esse caso, né? porque assim, sinceramente falando, depois de trabalhar por mais de uma década no hospital no SUS, desde que eu entrei na residência em 2009, comecei a minha residência para hoje, nunca parei de atuar dentro do SUS, né? Talvez tenha diminuído a frequência por uma época, né? Mas jamais parar. Mas é até uma forma de você devolver, né? Tudo que você aprendeu. E hoje né? O meu sustento não vem nada dali, né? Vem da minha clínica, dos meus pacientes, né? Então a gente não faz isso também para se divulgar alguma coisa. A gente faz realmente porque você tem uma missão, você tem que cumprir, né? Se você sabe fazer, Deus te deu essas habilidades, você conseguiu estudar, você sabe fazer, né? E você tem oportunidade, tem um hospital que está de portas abertas para você, eu acho que você não pode negar isso. Tem que atender o chamado. Tem que atender o chamado, justo. Que legal. E que presente que vocês ganham com esses resultados, né? É absurdo. E assim como esses casos, você trouxe algum caso aí com imagens pra gente ver também? De outras histórias aí de pacientes? Então, tem um também, quando a gente conversou, né? Que não faz muito tempo, já faz, né? Já faz acho que tá indo para 3 anos de operada, a moça. Também uma moça com deformidade de face, né? Com deformidade de face, e que também que venha sofrendo, e isso que eu falo, que tem que ter uma interação entre o cirurgião tem que ter um conhecimento, digamos, não tão superficial na ortodontia, né? Essa moça tem até um vídeo dela que não está aqui, mas ela se ofereceu para contar a história dela, né? Então ela gosta quando eu divulgo, quando eu falo do caso dela, né? Para servir de exemplo, né? Então essa moça, ela tinha aqui, né? Aqui ela estava antes de iniciar o tratamento, quando eu a conheci, né? Na pandemia, e ela adorava a pandemia por conta da máscara. Adorava mesmo. A pandemia por conta da máscara, você acredita? Ela dizia, não, para mim perdure essa tal de máscara, né? É mesmo? Que coisa que a gente nem imagina então, que isso aconteça. Eu também fiquei um pouco chocado, mas era essa a palavra, né? E aí ela vinha tratada, e ela tratou ortodonticamente, né? Usou aparelho, a mordida dela não estava tão, digamos assim, que algo que indicasse, digamos, uma cirurgia. Muitos ortodontistas falam, essa mordida eu resolvo, né? Mas ela tinha também uma necessidade estética, ela via a face dela, ela era totalmente descontente com a face, também é uma moça que ela fala mesmo no vídeo que tinha um transtorno alimentar, tinha receios, não tinha vida social que gostaria, tudo por conta disso aí. E onde ela ia,
né, ela sempre recebia um não para cirurgia. Um não, que não tem mais muito o que fazer, que já foi trabalhado ortodonticamente, que o caso para resolver, né, deveria ter sido lá atrás, que está aceitável. Por parte de cirurgiões. Né? Então, ela conta que pesquisou e foi ela fala em dentistas, né? Ela fala procurei vários dentistas e sobre acolhimento, sobre tudo isso. Inclusive na primeira consulta, assim, foi choro, um tempo chorando, assim, porque, sabe, aquilo te marca porque você já quer resolver na hora um negócio desse, né? Você já sabia o que fazer ali. Daí você fala, meu Deus, como você vai? E realmente, ela tinha uma simetria bem grande justamente por conta de crescimento ósseo também na articulação. Um osteocondroma de um lado, unilateral, que estava em desenvolvimento sempre, e cada vez que a mordida saía, o aparelho de novo, corrigia a mordida, depois mais um crescimento, a mordida, aparelho, ficava nessa, desde de 2011 até 2019, né? E pais um pouco relutando, não muito a favor da cirurgia, né? E a menina, ela buscando, né? Então, essa força de vontade, essa garra dela foi de outro. E aí foi descoberto, tive meu diagnóstico e tudo mais, e aí entra a parte da ortodontia, né? Optei por extração de alguns dentes para depois fazer a cirurgia e termos a oclusão que a gente precisava, né? E aqui já estávamos numa deformidade de face já num grau bem acentuado, né? Onde a mandíbula estava severamente lateralizada, né? Essa simetria facial, a maxila, né? Toda essa anteroposterior, né? Esse perfil padrão 3, né? de face. Então era uma assimetria e uma deformidade importante por conta disso, né? E foi piorando, foi agravando o caso dela? Foi agravando e assim, a gota d'água que eu falo, assim, com digamos, aos olhos da família, foi quando eu optei por extrair 2 dentes superiores para a gente poder corrigir inclinações dentárias, né? Para depois ter o encaixe dentário que a gente precisava. A família não queria? Sim, piorou demais a face da moça, né? Piorou muito a estética. E era previsível facial. Isso para você? Era previsível até para ela, né? Mas você falar uma coisa e ela se vê por um ano quase daquela maneira é outra, né? Bateu então, arrependimento absurdo. Arrependimento não digo, mas daí gerou outros problemas que ela já tinha em relação à compulsão alimentar e tudo. Isso foi agravando e a gente teve que ir trabalhando do lado psicológico, tudo, até o momento de poder ir para a cirurgia, né? Onde o caso dela aqui fica um pouco mais nítido na tomografia, né? Esse osteocondroma, crescimento ósseo do lado, na articulação do lado direito, né? Enquanto o lado esquerdo, uma oclusão com tamanho normal, diria, né? E essa simetria na vista frontal, nessa foto do meio, onde a gente consegue ver esse desvio, né? E aí onde optei por fazer cirurgia concomitante também, articulação e ortognática, né? Tá. E aqui já temos um resultado de 1 ano e meio de cirurgia, né? 1 ano e meio de cirurgia. E aí eu falo, muita gente pergunta, mas daí os pacientes vocês vão e daí vocês oferecem salão? Nada. O paciente mesmo, aí tá quando sem você maquiagem. Começa a se enxergar de uma forma diferente, começa a ver. E assim, ela já era uma moça inteligente, né? Ela já trabalhava numa empresa de ponta, ela já tinha um cargo, né? Que eu brinco. Ela mesma fala, rapaz, não saio, não vou à festa, não saio para casa para nada, então me resta estudar e trabalhar. Então economizou. Ela já voava dentro da empresa dela, já tinha um cargo já bem superior à idade, é isso, né? Então quando você opera assim, eu vejo ela viajando demais, indo e vindo e rindo. Cara, ela manda umas fotos às vezes assim que você fala, meu, só de ela estar vivendo dessa maneira já faz valer, né? E como muda então, o olhar até na foto anterior demais. Ali? Porque ela aqui já estava desgastada, talvez já não aguentava mais aí, né? Talvez essa seja a fase mais difícil aí, Exato. né? Olha como muda o olho, assim. Cara. E aí ela tá dormindo melhor, tá
tudo 100%, né? Se alimentando melhor, dormindo melhor, convivendo, né? Perante a sociedade melhor. Ela, quando ela vai, ela fala que hoje ela comemora 2 aniversários. Entendeu? Quando ela o dia operou. que nasceu e o dia que fez a cirurgia. Né? Então você quer mais do que isso? Para mim, isso aí, cara, não... toda vez que eu conto histórias assim, a gente se arrepia e isso cara, não envolve nada material. Isso aí é tudo cara lá de cima, né? E o quanto você transformou a vida dessa paciente. Sim. E até comportamental, né? A parte Sim. comportamental. Tudo bem que ela já estava encaixada numa empresa que já trabalhava, mas tem muitas pessoas que... Mas ela só vivia para isso, né? Para Sim. trabalhar. Hoje ela vive a vida, né? Vive a vida. Ela sai, ela se diverte, ela viaja, ela faz... Que né? caso lindo, assim, ela tem uma vida social condizente com uma menina de 25 anos, né? A gente tá falando de 19, 25, então hoje você poder... ela vê a vida da forma que tá vendo hoje, isso que vale, né? Que casal, vale. Cara. E aí agora ela planeja morar fora, fazer tudo. A empresa vai dar oportunidade para que ela more fora se ela quiser. Então tudo isso aí, cara... E eu, assim, talvez se não tivesse sido submetida a tudo isso, ela não faria, né? Então é assim que a gente trabalha. Que baita caso. E aqui as cicatrizações. Então esses são alguns dos casos aí que a gente vem... Então você falou que mexeu na articulação, então ela colocou uma prótese? Não. Eu só fiz uma condilectomia alta nesse caso, no lado direito. Fiz uma condilectomia alta, tirei em torno de 8 milímetros da cabeça da mandíbula, né? Tá. O disco articular dela estava íntegro, bonito, grande, né? A gente brinca que nesse tipo de tratamento você tem um disco articular, é como se fosse um lençol de casal para cobrir uma cama de bebê, né? Porque o osteocondroma, o disco vai estar gigante para cobrir um côndilo novo pequeno. Então foi possível de cobrir esse côndilo, fixar com uma âncora ao lado direito, o lado esquerdo uma discopexia, né? E a cicatriz é só essa que fica? Então aqui são essas marcas, né? Do lado esquerdo aqui é da discopexia e essa extensãozinha é onde foi feita, onde eu fiz a condilectomia, né? Isso foi com 20 dias. Hoje, literalmente, não tem nada, não tem marca nenhuma aqui, né? Saiu tudo. Hoje, esse acesso endaural, né? Onde a gente pratica e performa, ele é fantástico. Passível de você pode colocar uma prótese através desse acesso tranquilamente, né? Essa é uma das tuas grandes habilidades, né? Desses acessos pequenos. Demais, assim. E para uma moça hoje o que diferencia, na verdade, isso aí é um dever nosso, na nossa especialidade, né? Cuidar muito em relação aos acessos, né? A trabalhar de uma forma para deixar menos vestígios que você ali esteve, né? Sim. Isso, acho que o cirurgião tem que estar sempre aprimorando isso, né? Imagina o quanto tu não tá feliz esse paciente. Demais. Você ainda continua tendo contato com ela? Né? Continuo, com certeza. Vejo ela... hoje já está indo para 4, 5 anos, a gente já começa a espaçar as consultas, né? Mas anualmente, uma vez por ano, a gente tem que acompanhar, né? Essas articulações, tudo. Que legal. Optei por não ir para prótese porque uma jovem, né? Não faz sentido. Mas isso ela pode evoluir para isso ainda ou já está bem estabilizado? Acredito que crescimento, um novo osteocondroma ali não. Mas o que talvez pode acontecer é uma degeneração, uma reabsorção condilar, né? Isso talvez possa vir a acontecer, né? Se isso acontecer, a gente tem que partir para uma prótese, né? Mas estou satisfeito, 5 anos com essa evolução, então, né? Acredito que perfeito. Não tem alteração na mordida, nada, dor, função legal, não justifica nada mexer nisso agora, né? A gente fala muito aqui sobre o acesso a essas cirurgias. Eu digo acesso do paciente a uma cirurgia como essa.
Bom, você trouxe 2 casos aqui. Um que teve o tratamento gravíssimo, um caso seríssimo, que foi tratado 100% pelo SUS? 100% pelo SUS. Mas ali, naquele caso, você veja, naquele caso eu já faria diferente se eu tivesse, né, tanto que eu insisti na paciente para ela fazer um convênio médico para que a gente pudesse, para que eu pudesse subsidiar ou pelo menos lutar Sim. por uma prótese. Aquele caso, sim. Ela ia precisar. Aquele caso seria um caso de prótese 100%, né? Não teria tanto que uma anquilose daquele tamanho como foi. Hoje, o lado direito onde foi removida a anquilose, não tem um côndilo normal e muito menos próximo aonde ele deveria estar, Sim. né? Mas entre ela que não saberíamos quando que ia conseguir uma prótese ficar por mais 5, 10 anos sem abrir a boca, mais, não né? vale a pena, né? Então vale muito a pena abordar e fazer. Mas de minha escolha, nesse caso dela, se tivesse oportunidade para ir numa prótese, a gente com certeza iria, né? Mas como eu falo, não é o tratamento mais ideal, mas ela tá comendo, tá abrindo a boca, tem uma função, tá tudo Voltou, bem. né? Enquanto durar, tá ótimo, né? Então, e essa você acompanha assim, também? Ou... Acompanho, com certeza, acompanho. Hoje ela que não quer ir mais lá, né? Meus residentes mandam, falam, você tem que voltar. Tô tá bem. Bom, até vou. Não, você não tá voltando é porque tá bem, né? Exatamente isso. Tem acho que uns 4 meses já de cirurgia. Aí ela tá... E os residentes te acompanham numa cirurgia como essa? Acompanho, faz parte, né? Faz parte. É um baita aprendizado para quem tá vendo pela primeira vez uma cirurgia como essa, né? Com certeza. Nós tínhamos poucas oportunidades na nossa residência de casos assim, né? Sim. Nós tínhamos poucas. Quando tem, você tem que aproveitar, né? Exato. E vocês ficavam babando para entrar, né? Hoje é isso aí mesmo. Brigávamos, né? E hoje a gente pratica isso, casos... é que só você estando num hospital desse porte para você ver coisa, né? Semana passada, um paciente da Venezuela, né, que sofreu um trauma por arma de fogo, estava 8 anos, né, com uma fibrose, fio de aço solto, mandíbula pseudoartrose, uma fístula embaixo. Tragédia. Tragédia. Mas ele Fiz o ano operou passado. Não, as outras cirurgias foram lá, né? Daí tive que semana passada trabalhar, fazer uma placa de reconstrução, tudo. É isso aí. E a fístula do teu patrocinador, inclusive. É mesmo? O pessoal da Neort. E essa fístula estava aberta e não cicatrizava e não cicatriza. Sempre com infecções recorrentes e tudo mais, né? Então só você estando ali para poder ver, né? E é isso. Você está na Universidade Positivo e como que quem está interessado hoje, sei lá, está procurando ainda uma especialização, como que faz para chegar? Então, na Universidade Positivo eu estou como professor coadjuvante ali, né? Ajudo, sim, mas não é algo que estou na coordenação. Já agora estou numa outra escola onde eu estou coordenando um curso de cirurgia bucomaxilofacial, né? Que é a VETA. Que é a VETA. Iniciamos, já estamos com 11 alunos, estamos indo para o terceiro módulo, né? E ali esse é um curso que realmente é o curso que eu desejava para mim, né? Estamos conseguindo implementar ali, onde a gente vai poder trabalhar com tudo que a bucomaxilofacial oferecia e o que ela está oferecendo hoje, né? Sim. Os procedimentos estéticos da face e tudo. Estamos com uma equipe bem renomada, voltada para esse tipo de procedimentos, né? Legal. E junto a isso temos esse hospital,
tem as cirurgias articulares, as ortognáticas que eu faço também. A Karima, que é uma das diretoras da escola, uma implantodontista assim, de mão cheia, toca especialização em implante. Então tá um curso redondo. Então, hoje, qual que é o público que vocês atingem hoje? É o residente que está saindo, que já está formado, ou hoje ele saiu da faculdade, ele já pode procurar então, ali por onde vocês? eu estou trabalhando, os alunos dessa primeira turma, 95% deles são já pessoas formadas há mais de 10 anos, experientes, né? Muitos deles implantodontistas, cirurgiões que já fazem cirurgia oral menor, né? Alguns deles são profissionais que já navegam ali e surfam esses procedimentos estéticos da face desde pouco tempo atrás, né, de alguns anos, vindo para cá, quando começou a questão da harmonização. Então a grande maioria já tem uma experiência ali, ninguém está chegando recém-formado, né? Legal. E isso para mim, para a primeira turma, isso é fantástico, né? Vai me ajudar muito a conseguir desenvolver esse trabalho para uma primeira turma já de profissionais bem gabaritados, né? Mas nada impede que um recém-formado agora para a segunda turma tente entrar, porque como já vai ter alunos bem experientes na primeira turma, né? Um ano à frente vão conseguir ajudá-los a trabalhar. Então esse é um curso que eu consigo falar dele, né, com autoridade, porque eu estou coordenando, né? Sim. Então, e hoje você pega dentistas e cirurgiões dentistas de todas as especialidades que ele quiser ingressar com vocês, ou ele tem tem que ter um pré-requisito ali? Então, pré-requisito no papel não tem, sabe? Tá. Se o cara chegar foi ortodontista por 30 anos e agora quer virar cirurgião, eu acho que daí que ele não vai conseguir, né? Sim. Mas a caminhada dele, ele vai se esforçar mais dentro do curso para estar próximo aos colegas, né? Que nem eu falo para quem está nessa primeira turma. Tem implantodontista que 15 anos atua. Então o cara é um cirurgião oral de mão cheia, né? Faz reconstruções, trabalha com tudo que tem que trabalhar. Já tem profissionais que eram ortodontistas, foram para a harmonização, começaram a fazer lipoaspiração submentual, começaram a fazer bichectomias, outros procedimentos cirúrgicos, daqui a pouco um platismo, algo a mais, e trabalham já há 4, 5 anos com isso, né? Tá. Então esse pessoal que era ortodontista e foi para essa área não vai se sair muito bem dentro de uma cirurgia oral de implantodontia, que faz parte diferente também dentro do curso da bucomaxilo. E o inverso é verdadeiro, né? O cara que nunca pegou uma cânula na mão fazer uma lipoaspiração submentual não vai ter. Então eu digo que é um curso interessante, porque, e assim, sinceramente relutei para pegar, literalmente não estava na fase de estar num curso desse, de coordenar, mas eu, como entusiasta da especialidade, vendo que as coisas não estavam indo num caminho que eu estava enxergando com bons olhos, me fez me esforçar para realmente aceitar esse desafio. Por que eu falo isso? Porque eu estava vendo muita especialização saindo, sem serviço, né, sem cirurgias, só para título, e isso daí eu falei, rapaz, se eu deixar, alguém vai pegar e a coisa não vai andar. Sim. Então vou pegar isso aí e vou fazer andar como eu gostaria que fosse, né? Então hoje a gente tem um serviço de SUS, onde, como eu estava te falando, tem trauma, tem cirurgia oral lá, a gente faz esses casos complexos, né? Como eu estava te falando. E tem esse outro lado, né? Tem tempo suficiente também para que os alunos possam começar a aprender o que a bucomaxilo está oferecendo hoje, né? Como esses procedimentos que a gente está apto legalmente, né? Porque tecnicamente nós sempre fomos aptos a fazer, sempre. E vocês preparam muito mais para o mercado, né? Também. Lá você vê lipo de papada, você aborda a cirurgia ortognática. Sim, exato, cirurgia ortognática, eles acompanham comigo, né? Ficam observando, né? Desde o diagnóstico, planejamento, no centro cirúrgico estão vendo as coisas acontecerem, né? Sim. Então, e dentro da escola tem esses procedimentos estéticos a serem realizados também, né?
Legal. Bom, de qualquer forma, se você está assistindo essa parte do vídeo, o conteúdo completo vai estar aqui na descrição. Tem uma rede social que o aluno que estiver interessado possa entrar, da VETA ou na tua da rede VETA social? tem, mas eu não lembro qual é, cara, pra falar a verdade. O meu tem, é dr.mohamed. Vai estar aqui na descrição para a gente poder cada vez mais fazer com que essa especialidade possa estar mais no dia a dia desses cirurgiões que estão saindo e que você possa preparar para o mercado para que ele possa fazer cirurgias como essa que você mostrou aqui pra gente. Cara, sem palavras para te agradecer. Imagina, tua o vinda, prazer cara. é todo meu. Eu sei que tem muito caso aí que eu já vi. Não vai faltar E oportunidade. que você vai ter que voltar para apresentar pra gente aqui. Será um prazer, cara. E Muito até bom estar contigo. outros casos ainda mais complexos, que eu já lembrando aqui de conversa que a gente já teve várias vezes. Sim. E que você possa inspirar outros jovens aí que possam seguir esse mesmo caminho e que continuem com esse brilho aí no olho que você tem mesmo depois de tantos casos, né? Isso aí não baixa nunca. Como eu falo, ó, a hora que parar de sentir aquela adrenalina, aquele frio na barriga, aquela vontade de ficar quieto sem falar com ninguém antes de começar a cirurgia e voltar a conversar só quando terminar, eu acho que é a hora de parar, né, cara? E tem isso, né, cara? Enquanto tiver... Eu entro no centro cirúrgico com a mesma... como se fosse sempre a primeira vez, assim, entende? Aquele mesmo foco. É impressionante, cara. A minha relação com cirurgia vai muito além de profissão. Eu acho que... O Dr. Cassana veio aqui e eu acho que ele externou muita coisa que vocês sentem, né? Quando vocês colocam o gorro e a máscara, vocês se transformam quase que num super-herói mesmo, né? Cara, eu acho fantástico. Gosto demais. Sou entusiasta e seguirei assim. Que legal. Bom, quero agradecer primeiro a todo mundo que ficou assistindo até o final. Agradeço a MaxFix, a Neo Custom, a Ortoface, a Não Complica, que são parceiros que estão conosco aqui, fazendo com que essas informações, como o Dr. Mohamed trouxe aqui, possa encorajar outros pacientes que de repente precisam. E a gente viu aqui outros pacientes que talvez nem sabe que precisa muitas vezes, né, doutor? E que essa informação possa chegar de uma forma mais leve, como foi tratada aqui, e que assim vários pacientes possam ter acesso a outras transformações de vida, como a gente viu aqui. Dr. Mohamed, muito obrigado mais uma vez por ter vindo, por ter aceitado. Obrigado a você Casa pelo aqui. convite. Vai ter outros casos aqui pra gente conversar mais. Se Deus quiser. Isso porque a gente nem falou da tua época que você surfava. É verdade. Que a gente não entrou nesse assunto ainda. Na próxima vez eu vou querer ouvir mais. Muito obrigado a toda a equipe. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Valeu.